Olá, boa noite. Depois do incêndio no Rio de Janeiro, BNDES libera recursos para a segurança dos museus do país. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Peças do Museu Nacional do Rio de Janeiro não tinham seguro e o resgate do que sobrou do acervo deve começar em uma semana. Contrariando a justiça, PT mantém Lula como candidato e Fernando Haddad como vice na propaganda eleitoral. Delegados da Polícia Federal lançam livro com críticas a um instrumento da delação premiada. Um dia após o lançamento de pacote econômico, a Argentina vê o agravamento da crise e volta a pedir socorro ao FMI. Ministério da Saúde lança campanha de vacinação contra o papilomavírus, HPV, enquanto amplia o combate ao sarampo. A gente se preocupa muito com isso. 65 mil pessoas vão a show na Alemanha em repúdio à onda de ódio contra imigrantes e protestos neonazistas. O mais violento tufão em 2 décadas no Japão causa 6 mortes, deixa centenas de feridos e muita destruição. Na bancada, temos a presença do promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, e o médico Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e agora membro da Academia Nacional de Medicina. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O BNDES vai lançar até o final do mês um edital com o valor de 25 milhões de reais para projetos de segurança patrimonial e de prevenções para incêndios em museus. A decisão acontece em meio ao resgate do que sobrou do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A repórter Eloá Orazen mostra como foi mais um dia de trabalho na Quinta da Boa Vista. Bombeiros e policiais federais continuam nas mediações dos escombros. Pela manhã, a Defesa Civil alertou para a necessidade da contratação de uma equipe especializada em acervo histórico para acompanhar o trabalho dos bombeiros. E a gente agora vai estar avaliando o que vai ser recuperado, vai ser feito um levantamento aqui dessa retirada do escombro com os especialistas, como um trabalho de arqueologia. Então o museu não tinha seguro. Não. Antes do bloqueio completo por parte da PF, que restringiu a área até que a perícia seja concluída, algumas poucas peças foram resgatadas por funcionários e bombeiros, como um quadro do Marechal Rondon, que estava no hall do museu, meteoritos, 2 vasos de cerâmica e fragmentos de crânios humanos. Não se sabe se os pedaços de crânio são de Luzia, o mais antigo fóssil das Américas. Também pela manhã, o vigia Felipe da Silva, de 29 anos, esteve no museu para entregar aos responsáveis um documento que ele acredita pertencer ao acervo da instituição. O papel, encontrado nos arredores do prédio, passa por perícia. Hoje, uma das estátuas de musas do teto do museu ameaçava cair, o que paralisou os trabalhos. Os esforços dos envolvidos e a comoção popular causados pela tragédia ultrapassaram fronteiras. Ansiosas para ver o prédio novamente aberto, instituições internacionais ofereceram peças e coleções para recompor o acervo do Museu Nacional. Nós estamos recebendo várias ofertas de doações, tem várias instituições estrangeiras, inclusive. Então, a gente vai estar fazendo também toda uma campanha para receber material, para a gente reerguer o Museu Nacional com as coleções. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, destacou o repasse imediato de 10 milhões de reais para a recuperação do museu. Até o final do mês, devem sair as regras para o empréstimo de 25 milhões de reais do BNDES para a segurança de acervos de museus brasileiros. A polícia recolheu imagens de câmeras de vigilância, o que foi possível porque o servidor do sistema fica do lado de fora. Com as imagens, tenta-se descobrir por onde o fogo começou e se foi criminoso. O Museu Nacional do Rio de Janeiro completa 200 anos agora em 2018 e possuía um dos maiores acervos históricos e científicos do mundo. Muito boa noite, Roberto Liviano. Boa noite, doutor Paulo Saldiva. Uma alegria recebê-los. Bom, vamos falar, infelizmente, do incêndio, doutor Saldiva, que é um estudioso, um cientista. Imagina a tristeza com que o senhor recebeu uma notícia como essa. Bom, eu já tinha certeza que a gente tinha chegado no fundo do poço com vários indicadores econômicos, o desemprego, a alteração dos dados de saúde, mas com o incêndio do Museu Nacional, eu descobri
que o fundo do poço tem um porão, ele tem um subsolo. A gente conseguiu descer mais e eu acho difícil você responsabilizar somente um governo. Ele é fruto, desde 2004 existem relatos de diretores dizendo que havia risco de incêndio e nós temos a própria sociedade não frequentava o museu, quer dizer, a maior parte dos museus do mundo vive de contribuições do setor privado. E existe um grupo de governantes que são toscos, desculpe eu dizer, mas eu procuro não ficar responsabilizando ninguém. Mas hoje todo mundo faz cara de paisagem, né? Depois que aconteceu. E quem está num cargo de direção do país não pode dizer que se sentir constrangido, quer dizer, como se fosse espectador. Eles estão na frente, eles são atores principais disso. E agora a pergunta é o que você vai fazer depois. Depois que acontece, isso é clássico, né? Você pode atravessar um farol vermelho várias vezes e se não acontecer nada, você também passa ileso. Se você atropelar alguém, você é linchado. Então a gente não age preventivamente, a gente age pelas consequências da nossa inação. E agora vai surgir dinheiro, vai fazer um monte de gente que vai tentar livrar a sua consciência e a sua responsabilidade pelo fato de que deixaram acontecer que o maior museu do Brasil, o museu que mais representa digamos, o patrimônio, tem todo um simbolismo, né? Ele foi destruído, como pegou fogo no Museu da Língua Portuguesa, pegou fogo no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Existe um total falta de financiamento para isso. Pobre do Brasil, eu espero que pelo menos este incêndio ele seja um divisor de águas para que todos nós unamos forças para que a cultura do Brasil não desapareça em meio à mediocridade. Ontem eu fui, pelo fato de eu estar na Academia Nacional de Medicina e o pessoal, muita gente do Rio, para eles foi particularmente trágico. O último presidente a visitar o museu foi o Juscelino Kubitschek. Exato. Na comemoração dos 200 anos do museu, quantos ministros foram? Nenhum. Então é isso. Agora todo mundo fica constrangido e dizendo, olha, que pena, vamos dar dinheiro. Essas pessoas não têm esse direito. Não têm esse direito. E mesmo nós não temos o direito de ignorar o fato que a gente deixou o Museu Nacional pegar fogo. Que era uma instituição que pedia socorro há quanto tempo, não, Oliveira? Pois é, Joyce, como bem ponderou Saldiva, agora que as coisas aconteceram, as pessoas tentam procurar ter atitude de remediar, né? Alguns, inclusive, de uma maneira bastante sem vergonha, nesta postura oportunista. A verdade é que ali queimou parte da nossa história, da história da civilização, e o que fica desmascarado por tudo que ocorreu ali é a falta de prioridade em relação à manutenção dos museus, a falta de atenção com a proteção do nosso patrimônio cultural e histórico. Pouca gente sabe, mas 3% do que se arrecada nas loterias oficiais deveriam ser transferidos para um fundo de proteção à cultura, ao patrimônio cultural. Esse dinheiro não é transferido. Se fosse, nos últimos 5 anos, haveria recursos da ordem de 100 milhões de reais. Tá? E, além desses recursos, que já representam um valor bastante significativo, nós temos a tragédia diária da corrupção, né? O dinheiro é desviado, né? Os valores são hiperbólicos, nós vemos aí o caldeirão da Operação Lava Jato, que nos revela esses números absolutamente dramáticos. Que se multiplicam ao dinheiro que deveria ser investido. Exatamente. Né? São infinitamente maiores. O dinheiro que deveria ser investido, Joyce, o que acontece? Ele não chega na saúde, em que o Paulo Saldiva é o nosso grande mestre, o dinheiro não chega lá e as pessoas que dependem do SUS morrem sem receber o direito à saúde.
As pessoas que são menos favorecidas, que dependem do sistema de educação pública, veem o sistema de educação pública sucateado. Então, veem as suas crianças e adolescentes não receber oportunidades adequadas no sistema de educação pública. E aí, essas crianças e adolescentes são cooptadas pelo crime, né? Os índices de criminalidade são inflados. Ou seja, a corrupção, ela destrói as políticas públicas na área da saúde, na área da educação. O que resta do dinheiro público, ele é investido no que é possível. E quanto que vai se investir em manutenção de museus? Fica completamente nada. Esquecido. Então, este é um preço que nós estamos pagando pela má gestão e pela corrupção. É muito triste, mas é o Brasil de hoje. Tem algumas mensagens que chegam pelo Twitter sobre esse assunto, inclusive, eu vou colocá-las aqui para vocês. A Ana Luísa Martins e Silva diz que a liberação de recursos para o museu sempre depois da catástrofe. O Franz Joseph diz, eu quero saber se existem responsáveis pelo desleixo no Museu Nacional e se vai ter cadeia. E o Reinaldo Berto, depois que arrombaram a porta, vamos providenciar o cadeado. É perfeita a colocação. Assim, né? Nós estamos lamentando tudo isso é muito trágico, mas muito bem colocado. As responsabilidades têm que ser apuradas. E se há pessoas que deram causa a essa situação, as investigações têm que ser feitas e quem tem responsabilidade precisa ser punido por isso. Não é simplesmente uma tragédia. Inclusive, a notícia que a reportagem trouxe, parece que as pessoas de fora do Brasil estão mais preocupadas que nós, né? Que não há visitação ao museu, parece que as pessoas dos outros países estão mais preocupadas em recompor o acervo do museu. Isso é inacreditável, né? É a identidade da nossa nação que foi absolutamente dilacerada. E o Rio de Janeiro tem sido palco dessas coisas. É lá que fizeram uma ciclovia sem fixar o piso, né, Saldiva? Achando que o mar não tem força. Né? E seres humanos passavam na ciclovia. É lá que não deixa as pessoas entrar na Assembleia Legislativa como se o prédio não fosse público. Né? No Rio de Janeiro que acontecem as coisas. Que algo tem que ser feito antes que aconteça algo similar em outro momento, porque é o inevitável. Esse é o problema. Se houvesse prisão por incompetência, se houvesse responsabilização, porque esse patrimônio que foi destruído, ele não pertence ao FRJ. Ele pertence ao Brasil, ele estava sob a guarda da UFRJ. E isso, desculpe eu estar falando, mas ele é um sinal de que o Brasil está desmilinguindo. E agora, o que compete a nós fazer? A gente tem o diagnóstico, né? Nós abaixamos do fundo do poço. Agora, você tem uma ação, tem que fazer uma ação. E essa ação, ela precisaria ser enérgica. E a gente tem que acreditar no Brasil. Eu acho que a gente ficar só falando que não dá certo, tudo bem, não deu. Nós estamos aquém dos nossos potenciais, o nosso povo está sofrido, nós temos desigualdades imensas que não foram sanadas desde de 2 séculos atrás. Agora a pergunta é, o que nós vamos fazer com isso? Nós temos um paciente grave, o que nós vamos fazer? Eu acho que o remédio, infelizmente, ele não vai ocorrer somente a partir do governo. Eu não acredito que nós vamos ter, mesmo com a mudança de presidência e do Congresso, esse sistema é feito para se manter como ele está. Ele é imutável. Então, nós temos que começar, nós, cidadãos, a começar a resolver, porque se for depender desse pessoal, gente... A sociedade tem que cobrar. Cobrar e agir também. E posturas também fazer. Cobrar, né? Olha só, o Marcelo Percival diz pelo Twitter, só o dinheiro encontrado no apartamento do Gedel já seria suficiente. E a tragédia no Museu Nacional, no Rio, acendeu o sinal vermelho para a situação de outros museus pelo país. A falta de manutenção coloca em perigo não só as pessoas, mas também a história. O prédio da Biblioteca Pública, onde funciona o Museu de Arte de Cascavel, tem vários problemas com a fiação elétrica e com infiltrações. Vamos atrás de solucionar esses problemas graves ali da Sala de Arte Plumária, que tem infiltração ali no MAC.
Em outro ponto da cidade, o Museu Histórico e o da Imagem do Som ficam dentro do Centro Cultural. Os visitantes vão encontrar peças e documentos da colonização da cidade. Nós fizemos uma melhoria, uma reforma aqui dentro, e sempre pensando nessa questão com a segurança dos acervos e tanto do espaço do Centro Cultural como um todo. Os 9 museus administrados pela Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas também estão em bom estado. O mais visitado é o Museu Tiradentes, com peças raras, espadas, comendas e fardas. E o visitante é só chegar e se apropriar do museu. Os corredores da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo têm história. Hoje, dirigido por Juniloque Arruda, essas salas têm objetos que mostram a evolução da medicina. A gente tem um acervo médico bastante rico e vasto, com peças que foram recolhidas não só na Santa Casa, mas também com doações. Objetos como essa pia, usada pelos médicos quando não existia água encanada. Esse aparelho era utilizado para extrair fragmentos de metais dos olhos, uma fonte de conhecimento para entendermos como progredimos. Essa é a roda dos expostos. Era a política da Santa Casa para lidar com crianças abandonadas. Funcionou durante 125 anos, de 1825 até 1950. Como é que funcionava? A mãe colocava o filho aqui dentro, girava a roda e tocava um sino que ficava aqui. Do outro lado do prédio, uma freira imediatamente vinha buscar a criança e registrava em um desses livros. Esse bilhete geralmente vinha com a criança e o papel arrancado era uma forma da mãe reconhecer o filho se quisesse buscá-lo no futuro. Histórias que se perpetuam graças à ajuda de voluntários. O Museu da Santa Casa ele é mantido com a ajuda de amigos, de voluntários que se interessam em ajudar na manutenção do acervo. Um museu sem seguro é impensável, né? Como que acontecia no caso do Rio de Janeiro. Pois é. Essas situações todas de falta de seguro, falta de cuidados em geral, revelam o quanto se deixou de cuidar de tudo isso. Esse museu, inclusive, lá que foi assinada a independência do Brasil. Sim. Lá nós tínhamos o exemplar original dos Lusíadas, né? Lá nós tínhamos peças de uma importância raríssima, não só para o Brasil, mas para a própria civilização, né? Como se colocou pela reportagem, pessoas de outros lugares parece que dão mais importância do que as pessoas daqui. Como você falou, Juscelino foi o último presidente a visitar o museu. E agora as pessoas vêm falando de liberar os recursos. É necessário tomar as providências antes. É aquele velho problema nosso, o problema da falta do planejamento. Sempre apagando os incêndios depois que o problema vem. Aliás, apagando o incêndio literalmente né? E não planejando. Né? Irreparável, por mais que tenha uma verba para se reconstruir, tentar salvar ali algo que ainda tenha ficado, é um acervo irreparável. O Mulayer fez uma postagem hoje, comentarista do jornal, sim, que eu achei perfeita. Ele é mais ou menos como o nosso governo. Eles vão tentar manter a fachada, mas exato, antes tem que tirar o lixo de dentro. Pois é. Um incêndio atingiu 3 casarões do Centro Histórico de Salvador. Um idoso está desaparecido. Os casarões, que abrigavam 4 lojas e uma madeireira, ficaram completamente destruídos. José Unaldo de Carvalho, de 85 anos, era dono da serraria e está sendo procurado. De acordo com os bombeiros, as causas das chamas só poderão ser determinadas após perícia. Mas a principal hipótese é que as más condições de conservação tenham contribuído para o incêndio. Após revitalização, o governo de São Paulo apresentou hoje a ampliação dos serviços do Centro de Integração da Cidadania do Imigrante. A partir de hoje, passam de 9 para 25 os serviços oferecidos exclusivamente para imigrantes e refugiados, entre eles atendimento à saúde e psicológico, aulas de idiomas e cursos profissionalizantes. O evento contou com a participação do Coral Infantil de Refugiados.
A iniciativa é do Fundo Social de Solidariedade. É um problema humanitário e se não tocar o coração das pessoas, eu não imagino que toque. A seguir, PT entra com recurso na ONU e no STF para manter Lula na campanha eleitoral. E ainda, o Supremo abre inquérito contra o ministro Carlos Marum por suspeita de corrupção no Ministério do Trabalho. São os nossos próximos assuntos. O PT entra com recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar garantir a participação do ex-presidente Lula na campanha eleitoral. O partido também recorreu novamente ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. A nova petição encaminhada ao Comitê de Direitos Humanos da ONU se baseia na recomendação divulgada pelo mesmo órgão em 17 de agosto. Nela, o comitê se diz favorável à participação de Lula nas eleições para que todos seus direitos políticos sejam respeitados, inclusive seu acesso à imprensa e aos membros do PT. Ontem foi protocolada uma denúncia na ONU da desobediência que o Tribunal Superior Eleitoral produziu na sexta-feira passada e hoje nós protocolamos o recurso extraordinário no Supremo. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro do ex-presidente como candidato ao Palácio do Planalto. A corte deu prazo de 10 dias que vence na próxima terça-feira para o PT substituir a cabeça de chapa. Agora, Lula não pode participar da campanha eleitoral como candidato, só pode aparecer como apoiador e com no máximo 25% do tempo destinado à coligação PT, PCdoB e PROS. Hoje, a imagem do ex-presidente estava associada à de Fernando Haddad, com o vice ganhando destaque no programa. Esse pode ser um sinal de que o partido começa uma migração dentro da chapa. A multa definida pelo TSE é de R$500 mil por inserção de Lula como candidato. Nós vamos fazer a luta jurídica e a luta política até o fim. Certo? E só vamos fazer uma substituição se não houver mais recursos. Na verdade, o PT está pisando na cabeça da sociedade brasileira e na decisão dos ministros do TSE. Tudo gira em torno, então, do candidato que parece estar fora da disputa. Isso seria uma estratégia na visão de vocês? Sem dúvida, Joyce. Nos termos da lei da ficha limpa, não resta a nenhuma dúvida que a candidatura de Lula é absolutamente inviável. Isso é perceptível desde o início, claro como a luz do sol. O que o PT faz? Procura ganhar tempo. Como as pesquisas mostram que Lula é um líder popular, tem carisma, tem uma ligação forte com o povo, o partido quer tirar proveito disto e utilizar-se dessa situação até o último momento possível para procurar, naquele momento extremo, transferir o maior número de votos possíveis para o seu sucessor. Na verdade, essa é uma situação que, a meu ver, representa um grande desrespeito para com o povo, para com o eleitor. Não é plausível que nós, a um mês das eleições, não tenhamos um quadro claro, seguro, definido, para que o eleitor possa verificar quem são os candidatos. O PT sabe disso e demonstra, por essas atitudes, desrespeitar uma decisão de um tribunal superior que decidiu por 6 votos a 1 que ele não pode ser eleito. Os partidos políticos são entes que devem se submeter ao império da lei. Partidos políticos devem respeitar as normas legais. Este advogado que falou em nome do partido, este deputado federal Damus, ele tem se notabilizado por declarações bastante significativas. Por exemplo, ele se referiu à juíza de uma maneira desrespeitosa, chamando-a de juizeca, de pau-mandado. Este deputado foi o autor de um projeto que pretende proibir delações premiadas de presos, como se presos fossem subgente. Só os soltos podem fazer delações. Partidos políticos têm que cumprir a lei. Pessoas físicas cumprem a lei, empresas cumprem a lei e os partidos também têm que cumprir a lei. A lei tem que ser igual para todos, para o PT, para o PZ, para o PAB
todos têm que cumprir a lei, inclusive o ex-presidente Lula. Doutor Saldiva, vê de que forma? Eu entendo pouco, mas eu vou falar como cidadão. Suas considerações, claro. Nada que acontece na campanha eleitoral é real, é um mundo fictício. Então, o que nós vemos são estratégias eleitorais. Não estamos discutindo... Acho que o próprio Lula sabe que, pela lei, que é uma lei de iniciativa popular, ele não terá condições de ser candidato. Mas o que se procura é levar até o máximo de transferência de votos para o Haddad. Quando você vê o discurso das pessoas na campanha, às vezes eu consigo enxergar, eu tomo um Plasil antes, e é um antiemético, para não vomitar, você percebe que existe todo um desenho. Por exemplo, certos temas que acontecem na campanha, por exemplo, de alguns candidatos, por exemplo, a luta pela mulher. O que você faz? Algum marqueteiro disse que um candidato é contra a mulher, então você passa a defender a mulher. A pergunta é verdade isso ou é uma estratégia? Alguém vai dizer que vai falar... quer dizer, tudo é pensado... Temas levantados com segundas intenções, isso a partir de forma real. São roteiros construídos. E quando eu tive a liberdade de tentar olhar os programas presidenciais, e tudo é um monte de platitudes, coisa que todo mundo diz, mas ninguém diz como. A gente estava discutindo um problema sério de cultura, como discutimos saúde, como tem segurança pública, como tem educação. A pergunta é, como? Com que dinheiro? Qual vai ser a estratégia? O que você vai priorizar? Nada disso é possível. Então, eu acredito que, lógico que a democracia é o melhor sistema, porque não tem outro, mas ele tem problemas. E hoje, no mundo da comunicação, você fala o que for necessário. Se você tiver que afrontar uma lei constituída no país, você vai fazer. Se você tiver que atacar uma outra pessoa, porque o outro para pegar pontos fracos dos outros, mas eu não consigo saber a verdade dentro de cada um deles. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para investigar o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, e mais 7 pessoas. Todos são suspeitos de participar de um esquema de venda de registros sindicais no Ministério do Trabalho. O pedido de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Em nota, o ministro Marum disse que recebeu a notícia sobre o inquérito com a tranquilidade de quem nada deve e, portanto, nada teme. Viviane, tem uma colocação? É difícil nesse governo alguém escapar sem processo, né? Gedel, por exemplo, seus 51 milhões, a maior apreensão do país, está preso. Henrique Alves, Eliseu Padilha com processo, agora Marum. Está difícil nesse governo alguém escapar ileso, né? E essa declaração de Marum ela vai na linha do que falou o Saldiva, né? Estas platitudes e essas declarações com palavras, frases feitas, né? O Marum é uma combinação. Ele tem um lado político forte, do baixo clero. Ele é um indivíduo que trafega na maior parte consegue agregar votos. E também tem, digamos, ele é usado como um instrumento de agressão quando necessário. Quando ele tem que falar duro, as pessoas usam, então, se poupam de falar algumas durezas, mas o Marum faz esse trabalho. É uma pena, porque ter o Marum como coordenador político do governo brasileiro, de volta eu vou ter que comprar 2 caixas de Plasil. Mostra o estágio político que nós nos encontramos. Mostra aonde a gente foi amarrar a égua. E eu não vejo ainda, sem uma reforma política... Aliás, quem fez voto distrital misto, quem fez a reforma política, foi o crime. Você tem currais eleitorais aonde comunidades votam num candidato que presta satisfação para a população e para a criminalidade. Esses indivíduos, eles falam um monte de coisa para ganhar voto, depois esquecem do que fizeram e vão fazer o que bem entendem. Eu não quero dizer que o Brasil não tem jeito, mas com esse pessoal aí, desculpe, nós temos que fazer a reforma social por nós mesmos, porque esses caras, ou seja, de onde você menos espera é o que menos virá mesmo. 2 delegados da Polícia Federal estão lançando um livro sobre delações premiadas. Eles questionam as penas brandas e os benefícios aos delatores. Um dos principais instrumentos de investigação e condenação na Operação Lava Jato, as delações premiadas sempre foram alvo de críticas.
fosse por conta das penas, consideradas muito brandas aplicadas aos delatores, ou pelo que, no meio jurídico, muitos acreditam ser um peso excessivo dado ao relato de confissões de crimes. A discussão virou o tema de livro. Colaboração premiada e investigação, princípios, vulnerabilidade e validação da prova obtida de fonte humana. Uma das autoras é a delegada federal Denise Ribeiro. Ela alerta para os perigos de dar muita importância às delações, diminuindo a relevância da investigação policial. Qualquer tentativa de minimizar, suprimir ou atalhar o percurso necessário para a apuração de um fato delituoso gera consequências no esclarecimento da verdade. No livro, que também tem a autoria do delegado Elzio Vicente, os agentes federais defendem que os acordos de colaboração sejam mantidos em sigilo e que documentos entregues pelos delatores passem por um processo de validação. Os autores questionam também a chamada transação penal, em que os benefícios do delator são definidos no ato da assinatura do acordo de delação. Este professor de direito penal diz que em qualquer acordo as partes costumam ter vantagens. Ele lembra ainda que qualquer negociação vai depender do aval do judiciário. Todos os benefícios da colaboração premiada vêm taxados em lei. Eu não poderia, em tese, criar benefícios outros e criar condições outras para a delação. Caso contrário, nós teríamos uma insegurança jurídica. Lívia, esse é um tema que gera muitas dúvidas, né? Como que você vê a questão da delação premiada e a forma como ela é aplicada no Brasil? Joyce, em primeiro lugar, é louvável o trabalho dos delegados, a polícia tem um papel extremamente importante e nós devemos integrar todas as instituições, Ministério Público, Polícia, Receita Federal, Judiciário. A Lava Jato é um ótimo exemplo de como se pode trabalhar integradamente. Lógico que a polícia precisa investigar, colher provas, mas nós não podemos prescindir da colaboração premiada. É bom que se diga que isto acontece há séculos. Na nossa legislação, pegando assim os tempos mais modernos, desde a Lei 7492 de 86, que trata de crimes financeiros, nós temos expressamente prevista a ideia da colaboração. Na Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90, na Lei dos Crimes de Sonegação e Crimes Econômicos, Lei 8.137, está expresso lá na Convenção de Mérida, Convenção de Palermo. Você tem a ideia da colaboração expressa. Ou seja, a polícia tem que colher provas, sem dúvida, mas nós não podemos prescindir da colaboração de pessoas. E eu penso que não corresponde à realidade dos fatos essa ideia de que as consequências são brandas. Veja o caso da JBS, por exemplo. Aquela colaboração resultou na incriminação de mais de 1.800 pessoas. O senhor Marcelo Odebrecht, que era talvez o empresário mais poderoso do país. Quem poderia imaginar que este senhor, esse empresário, ficaria preso quase 3 anos? Ele tinha certeza absoluta que em 24 a 48 horas seria solto. Ele ficou preso quase 3 anos e a delação dele permitiu a punição de muita gente. Então, a lógica da colaboração qual é? Ajudar a justiça a esclarecer a responsabilidade de outras pessoas. Você não pode olhar a árvore, tem que olhar a floresta toda. Então, tem que se enxergar essa engrenagem criminosa na sua dimensão completa. Olha, pelo Twitter, a Rita Aparecida diz que a delação premiada só é válida sob a apresentação de provas testemunhais e documentais. Só esse complemento. Precisa da prova de corroboração. Está expresso na lei. Não vale só a delação isoladamente. Lei 12.850 fala isso expressamente. A delação por si só não leva alguém à punição. Precisa da confirmação. E o Miguel Jacó, que diz que as delações premiadas estão sendo ajustadas por segmentos da justiça e o olhar da sociedade, certamente, sobre esse sistema vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Como o senhor vê, doutor Saldiva? Eu acho que tem certos crimes que você não resolve pela dificuldade de obter materialidade. Você tem que ter indícios e testar, inclusive, a coerência, a plausibilidade das delações, ou seja, se 3, 4, 5 pessoas falam a mesma coisa, é provável que seja certo. Então, a delação premiada, ela muda uma coisa que era importante no Brasil. A gente achava que a prisão, assim como o hospital público é para pobre, as prisões também só eram
para pobre. E ele, então, conseguiu, através desse sistema, trazer os grandes criminosos de colarinho branco para dentro das cadeias. Isso mesmo. É lógico que existe o risco de você colocar alguém que não foi culpado e depois isso vai ter que ser revisto a posteriori. Mas se não fosse a delação premiada, só quem iria para a cadeia são criminosos pequenos, de pouco a monta, ladrões de galinha e quem rouba mesmo, o povo brasileiro estaria solto e rindo da nossa cara. Muito bem colocado, isso mesmo. 4 pessoas foram presas em nova fase da Operação Lava Jato contra fraudes na exportação de pedras preciosas. As prisões ocorreram no Rio de Janeiro e na Bahia. De acordo com as investigações, uma empresa de joias teria movimentado 44 milhões de dólares com a ajuda do doleiro Dário Messer, que está foragido. As pedras preciosas eram compradas no interior da Bahia e seguiam para a Índia e China a preços muito abaixo do normal, para não pagar tributos. A diferença seria paga por fora, pelas empresas estrangeiras. A defesa de Dário Messer negou participação nos crimes e diz que ele vai se apresentar oportunamente. No Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 fuzis na rodovia Washington Luiz. O armamento estava no fundo falso de um carro. O motorista afirmou que o material partiu de São Paulo e seguia para o Complexo da Maré, na zona norte do estado. 40 carregadores e munição também foram apreendidos no veículo. E em instantes, o Ministério da Saúde começa a campanha contra o vírus HPV. E mais, a Argentina tenta acelerar acordo com o FMI para conter a desvalorização da moeda. Nós voltamos já. O Ministério da Saúde começou hoje a campanha contra o vírus HPV. A intenção é vacinar mais de 20 milhões de meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. E a vacinação contra o sarampo prossegue na maioria dos estados. Em Aracaju, a vacinação contra o sarampo e poliomielite foi prorrogada. Embora a Sergipe tenha batido a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, na capital, mais de 3 mil crianças de 1 a 5 anos ainda não foram vacinadas. Hoje, o movimento neste posto da cidade foi grande. A caderneta dele tem que estar em dia, tem que estar atualizada, a gente se preocupa muito com isso. A gente faz sempre acompanhamento aqui no posto, com a pediatra. A caderneta a gente sempre mantém em dia. Em São Paulo, os corredores dessa unidade básica de saúde na Zona Sul estavam assim, vazios e com as geladeiras lotadas de vacinas. O frio e a chuva espantaram as pessoas. É por causa desse tipo de situação que o Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha de vacinação nos estados que ainda não cumpriram a meta de imunizar 95% do público-alvo. São mais de 1.300.000 crianças que ainda não se vacinaram contra o sarampo e a poliomielite. Ao todo, 19 estados, mais o Distrito Federal, não cumpriram a meta e vão prorrogar a campanha até o dia 14 de setembro. O Rio de Janeiro foi o que teve a menor cobertura vacinal, com apenas 68%. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações explica alguns motivos para a baixa procura pela vacina. Uma delas, talvez a mais citada, seja a percepção, ou a falta de percepção de risco que essas doenças trazem. Em função da própria fake news e dos medos, dos receios que as pessoas têm às vezes em se vacinar. Até o mês passado, foram registrados mais de 1.500 casos de sarampo e quase 7.000 suspeitas, principalmente no Amazonas e Roraima. A poliomielite foi erradicada por aqui há 3 décadas, mas ainda circula em 3 países, Afeganistão, Nigéria e Paquistão. Isso significa que se um infectado vier para o Brasil e tiver contato com quem não estiver protegido, a doença pode voltar a circular. É inadmissível hoje a gente sonhar, pensar que nós podemos ter o retorno dessas doenças. Nós precisamos vacinar nossas crianças para continuarmos com um país livre da polio. A vacinação tem sido um problema sério no Brasil, não, doutor Saldiva? Olha, no final dos anos 90, eu fui fazer uma autópsia de uma mãe de seu filho, sarampo. Morreu a mãe e morreu o bebê, por causa que faltou vacinação. Nós estávamos com níveis de cobertura maiores do que hoje. A média no Brasil é 86% de pessoas cobertas e nós devemos chegar a 95% para não ter o risco da vacinação. Poliomielite,
quando você decide não vacinar seu filho, você pode dizer que ele está correndo um risco de ter uma incapacidade, não, tem gente que morre de pólio ou tem uma incapacidade física permanente. E a vacina contra o HPV, ela é importantíssima para a prevenção de câncer de colo do útero e de pênis em ambos os sexos. Então, eu não vou comentar porque é tão óbvio, eu só ia fazer um apelo. Vacinem seus filhos, porque esses são vírus mortos, não causam, não tem como a febre amarela, que algumas pessoas podem ter doença pelo vírus atenuado da vacina, e não fazer isso especialmente com crianças, é uma decisão de altíssima responsabilidade que eu, como pai, não gostaria de correr. De fato, as pessoas acreditam nos dias de hoje que a doença está erradicada, que elas não precisam. Esse também é um motivo importante. Mas elas esquecem que elas estão cobertas por um monte de gente imunizada que não transmite, não faz o vírus circular. E existe a lenda de que as vacinas fazem mal por causa de um trabalho fajuto feito por um médico chamado Wakefield, publicado no Lancet em 99, que ele perdeu a chance até de exercer a medicina porque ele fez um trabalho absolutamente falso, dizendo que vacina estava relacionada com autismo. Agora a gente muda de assunto para falar de economia. O ministro da Economia da Argentina, Nicolás Duhovne, iniciou hoje nos Estados Unidos um encontro com diretores do FMI. O governo do presidente Maurício Macri tenta acelerar o financiamento para conter a grave crise econômica no país. Nesta terça-feira, os investidores reagiram com ceticismo ao pacote de medidas anunciadas ontem por Macri para reduzir o déficit orçamentário e garantir o pagamento das dívidas. O Banco Central argentino leiloou 100 milhões de dólares em reservas. E mesmo assim, a cotação do dólar chegou perto dos 40 pesos. Desde o início do ano, a moeda argentina perdeu 50% do seu valor. A inflação está em torno de 30%. Ontem, Macri criou novos impostos sobre as exportações e reduziu gastos, que incluem o corte de metade dos ministérios. É uma emergência e precisamos de apoio, pediu Macri. Que é uma emergência e necessitamos de seu aporte. O presidente afirmou ainda que esta não pode ser mais uma crise, tem que ser a última. Tem que ser a última. Antes de viajar para Washington, o ministro da Economia, Nicolás Duhovne, disse que o país vai atingir o equilíbrio fiscal antes do pagamento dos juros. Antes do pago de interesses. O governo Macri fez um acordo de 50 bilhões de dólares com o FMI. A primeira parcela de 15 bilhões de dólares foi liberada em junho. Os outros 35 bilhões devem chegar nos próximos 3 anos, mas a Argentina tenta adiantar esse financiamento. Os possíveis novos termos do acordo ainda precisam ser aprovados pelo Conselho de Diretores do FMI. Liviano, o que essa medida da Argentina nos diz sobre os próximos passos do país vizinho, que nós mantemos tantas relações com eles também? Como avaliar essa situação daqui para frente? Eles vivem uma situação que, de alguma maneira, nós também experimentamos, né? Eles vivem um problema grave de gastos públicos elevados, e essa discussão com o FMI diz respeito muito a essa questão. Eles falam em redução do número de ministérios, né? E falam em aumentar impostos, né? Coisa que ninguém gosta de ouvir, nós não gostamos de ouvir e, com certeza, o povo argentino também não gosta de ouvir. A verdade é que os problemas argentinos eles são parecidos com os nossos, assim como o problema da corrupção. Que nós temos, a Argentina também tem, a instabilidade política que existe aqui também existe ali, portanto, existem semelhanças. Aliás, na América do Sul, de um modo geral, Joyce, esses problemas eles são muito parecidos. Os dois países que têm uma situação, digamos, um pouco melhor em relação, especialmente, a esse tema do combate à corrupção, são o Chile e o Uruguai. Né? Porque tem nível educacional um pouco melhor. O Uruguai é um país menor, os problemas são menores, é mais fácil de administrar. Mas a Argentina, inclusive, essa semana tem mais um problema, né, Saldiva? Porque o Messi não está nem entre os 10
finalistas. Então, tem mais uma desvalorização aí para ser administrada, para os argentinos se preocuparem. Então, não são só essas dessa lista. Para piorar a situação. Para piorar. Quando os problemas vêm, eles não vêm em pouco volume. O volume, infelizmente, é grande. E veja daqui a pouco, uma leoa invade um carro cheio de turistas em um safari na Crimeia. E ainda, show contra o extremismo reúne multidão na Alemanha. Nós vamos mostrar já já, não saia daí. Temos mais algumas mensagens enviadas pela hashtag Jornal da Cultura. Vamos ver o Wilson Fernandes, que diz: se o Brasil não estancar o crescimento da dívida pública brasileira, não vai demorar para ficar igual à Argentina. O Celso Morelli diz: no Brasil, tudo de ruim pode acontecer. Sarampo, incêndio, condenados candidatos e etc. E o Bob Juliano, que diz: por isso, temos que acabar com a reeleição, temos de nos livrar dessas figuras nefastas. Doutor, qual você responde? Eu gostaria de falar bem dos três, né? Mas eu concordo basicamente com essas três colocações colocadas pelos telespectadores. E tem um recado também hoje, né? O senhor trouxe? Eu queria agradecer primeiro a atenção dos telespectadores, mas eu fui, todo dia estava andando no Bexiga, o sargento Brito, o cabo Senna e a soldado Aline me pararam para falar do Jornal da Cultura. Eu pensei que ia ser preso, porque minha cachorra é meio criminosa, né? E o Luiz da Diadema, hoje no metrô, falou que não está pegando o Jornal da Cultura em Diadema e ele gostaria de escutar porque ele usa esse espaço para se educar. E você, Liviano, qual você responde? Olha, eu gostei muito do comentário do Bob Juliano e eu tenho falado muito dessa questão reeleição, do limite ao número de mandatos, né? Eu acho isso nefasto e nós precisamos colocar limite à quantidade de mandatos no Legislativo. Se você olhar a Lava Jato, todos ali são cobras criadas. Você não vê nenhum novatinho ali. Tem que ter limite ao número de mandatos. O Bob lembrou muito bem isso. No Japão, pelo menos 6 pessoas morreram e 160 ficaram feridas na passagem de um tufão, que é o mais forte dos últimos 25 anos. O tufão Jebi atingiu hoje a região oeste do país. Mais de 1 milhão de pessoas receberam um alerta para saírem de casa. O vento, de mais de 200 km por hora, fez carros e caminhões tombarem. Em Kyoto, estruturas de prédios saíram voando. E um teto desabou sobre um grupo de passageiros numa estação ferroviária. As chuvas torrenciais causaram inundações. Mais de 700 voos foram cancelados. O aeroporto internacional da ilha de Kansai ficou alagado. Cerca de 2.600 pessoas ficaram ilhadas depois que um navio-tanque bateu numa ponte que faz a ligação com a cidade. O tufão também provocou curtos-circuitos e incêndios. Em Kobe, mais de 100 carros pegaram fogo num estacionamento. O Jebi deve perder força, mas vai atingir a Rússia amanhã. Em Chemnitz, na Alemanha, 65 mil pessoas participaram de um festival contra o racismo e a xenofobia. Com o tema Nós Somos Mais, o evento teve apoio das autoridades alemãs, que fazem um apelo pela mobilização contra o ódio. O festival homenageou o alemão morto no dia 26 de agosto. Um iraquiano e um sírio foram presos como suspeitos do crime. O assassinato desencadeou uma série de protestos da extrema-direita contra estrangeiros no país. Liviano, sobre a luta contra a xenofobia, no mundo, em especial na Alemanha. Extremamente importante. A Alemanha, que viveu tudo que já viveu, que todos nós sabemos, realmente significativo você ver 65 mil pessoas protestando contra o ressurgimento do neonazismo, desses gestos de intolerância, xenofobia. A Europa que vive um momento agudo por conta da movimentação das pessoas, movimentos imigratórios. Então, isso chama atenção, que nós saibamos assimilar esta mensagem, que é uma mensagem de uma preocupação universal, né,
de tolerância. Nós vamos ter eleições em 7 de outubro. Precisamos nos preocupar com democracia, com renovação política, com tolerância, com cultura de paz. É isso que se percebe nessa importante manifestação. Tolerância, que é uma das palavras mais importantes hoje no mundo, não, doutor Saldiva? Tem um hormônio para isso, a ocitocina, que mesmo que faz contrair útero, para nascer uma criança, ela tem receptor cerebral que faz com que a pessoa tenha proximidade e tolerância. E só que a gente percebe que em vez de ser uma coisa universal, você tende a ter mais tolerância com pessoas do seu grupo. O segredo é como controlar isso, porque a gente já tem um caminho muito grande, porque se a gente não tiver tolerância, não vamos resolver as desigualdades do mundo. O mundo ele é extremamente desigual. E essa manifestação mostra que a humanidade tem jeito. Roberto Liviano, doutor Paulo Saldiva, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, até a próxima. E nós terminamos a edição de hoje com uma situação curiosa. Na Crimeia, um leão invadiu um carro cheio de turistas durante um safari, chamado de Filia. O leão subiu no colo das pessoas e ainda lambeu uma delas. Filia desceu do veículo com tranquilidade e sem ferir ninguém. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. Anote aí, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê amanhã. Até lá!